Ave Maria, bom dia, paz de Jesus, amor de Maria e a força do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E hoje nós vamos refletir na passagem de João, capítulo 3, versículo de 31 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, pertence à terra e fala como terreno. Mas aquele que vem do alto está acima de tudo, dá testemunho do que viu e ouviu, e ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o testemunho dele comprova que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus e doa o Espírito Santo sem medida. O Pai ama o Filho e lhe entregou nas mãos todas as coisas. Aquele que acredita no Filho possui vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Meus irmãos, aqui ainda o Senhor vem nos falar da entrega de Jesus por nós, de Deus ter nos entregado Jesus por nós. E é uma verdade que muitas vezes, como diz nesse evangelho, as pessoas não acreditam e por isso a ira de Deus permanece sobre aquele que não acredita. Porque Jesus veio como verdade, tudo que ele fala, tudo que é dito nas Sagradas Escrituras é verdadeiro. Então nós temos que acreditar nessa verdade de que Deus nos enviou seu Filho, de que Ele morreu por cada um de nós, de que Ele quer a nossa salvação. E temos que olhar para o alto, focar no alto, que é onde está Jesus, onde vem a nossa luz, a nossa salvação. E nós podemos ver aqui que Ele vem para nos dar o testemunho. O que é testemunho? É você viver uma coisa e você contar aquilo que você viveu, né? Aquilo que aconteceu com você. E Jesus vem justamente fazer isso. Aconteceu tudo isso com ele morreu, ele ressuscitou, ele veio evangelizar e ele está contando tudo isso para aqueles que estão aqui na terra. E ele quer que nós tenhamos um olhar para o céu, um olhar para ele. E nós só podemos ter esse olhar para Deus a partir do momento que nós se aproximamos de Deus. Se aproximamos das coisas do alto, nós passamos a ter um interesse pelas coisas de Deus. Porque nós vamos começando a beber, a comer deste pão, que é a palavra de Deus, que é a Santa Eucaristia. E nós passamos a se entregar por Deus e sentir essa realidade toda de tudo isso que aconteceu. Porque se nós não professarmos a nossa fé, meus irmãos, se nós não vivermos como cristãos, tudo isso que a gente lê aqui é em vão para nós. É como se a gente não tivesse acreditado nisso. Então a gente tem que viver para dizer, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito que Cristo veio, que Ele está na Eucaristia, eu acredito que Ele está vivo no meio de nós, eu acredito que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela penetra o meu coração, eu acredito nisso. É isso que essa palavra vem nos dizer hoje, do nosso crer, do professar a nossa fé em Cristo Jesus, que veio e que dá testemunho do Pai, que é Deus, que nos criou, que nos redimiu, que nos santifica. E aqui tem uma reflexão bem bonita, né, juntamente com esta palavra, que diz: o encontro com Jesus deve levar-nos a uma decisão, a favor dele ou contra ele. De fato, Jesus não é um enviado qualquer. É o principal, o Filho único a quem Deus dá todo o poder. Ele diz as palavras do Pai. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus e traz em si a força ilimitada da própria vida de Deus e seu Espírito, porque o Pai lhe dá o Espírito sem medida. Jesus vem como aquele que revela o Pai. Crer em Cristo é crer em Deus. Recusar a Cristo é recusar a Deus. Somos convidados a rever nosso relacionamento com Cristo. Nossa decisão a favor de Jesus não se dá somente por pensamentos ou só por palavras. Implica as ações do dia a dia. É na vida concreta que devemos verificar se cremos ou não em Jesus Cristo. Viu só? É na vida concreta que devemos ver se nós cremos ou não em Jesus Cristo. Não só com palavras, mas também com nossas ações.
E uma oração para concluir este momento. Divino Mestre, foste enviado pelo Pai Celeste, por isso fala as palavras de Deus e doas o Espírito sem medida. Concede-nos, Senhor, crer cada vez mais em Ti, a fim de possuirmos a vida eterna. Amém. O Espírito Santo sem medida vem nos revelar o Pai a todo o momento, e por isso nós clamamos sempre: vem Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, para que com gestos concretos você possa acreditar na vinda do Senhor. Amém.